né, assim, você sabe que eu não sou petista, veja, né, basta ver que eu já escrevi aí, o que todo mundo que quiser sabe o que eu penso das qualidades e defeitos do Lula e do PT, né, então eu não diria que eu estou otimista se eu não estivesse realmente, eu estou otimista porque com essa equipe, com esse ministério, com as peças boas, se o Lula conseguir manter as peças boas e trocar aquelas que são, digamos, de, né, nomeações de ocasião política e de alianças políticas que não são das melhores, acho que o governo tem um bom futuro pela frente, pelos próximos meses, né? E assim, em muitos ministérios e órgãos, só o fato de não ser alguém que está à frente daquele órgão para destruir a política pública já é um ganho imenso. Nós tivemos o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, né? E outros exemplos, né? Enfim, acho que até nesse sentido, acho que o Tarcísio no Ministério da Infraestrutura está longe de ser o pior exemplo, assim, né? Não, Acho que, ele não fez né? nada, mas não destruiu nada também. Pois é, e então, assim, diante desse quadro, né, imagina se o Paulo Guedes fosse ministro da Economia ainda, e você acha que alguma reforma constitucional passaria? Nenhuma, e seria uma situação muito, muito diferente mesmo. Não, o Paulo Guedes só pensava em negócios efetivamente aqui. Né? O Caê diz o seguinte: se Lula precisa de articular no Congresso, por que o Rui Costa tem salário de ministro? Caê, a Casa Civil é um trabalho, além da parte de negociação, é um trabalho braçal ali de filtrar tudo que vem. Né? Então, eu acho que tem que. Eu não sei, vou perguntar até para o Sérgio, não precisa dar um desconto para as críticas que se fazem à articulação política, que é uma dos estratagemas do Centrão para conseguir mais coisas. Né? Pega esse ataque. Até anteontem estava todo mundo detonando os articuladores, né, os ministros. Aprovou a reforma tributária aí de um jeito acachapante. Então, tem que rever essa posição, né? Agora, Nassif, você estava falando do Lula como pacificador, né? Eu concordo, acho que faz muito sentido, mas tem um elemento, né, para nós que somos mais, que acompanhamos política jamais tem você, né? Nem se compara a sua experiência a mim, mas o Lula não tem mais o Zé Dirceu. Né? O Zé Dirceu, para quem, né, você que lembra bem do primeiro mandato, em especial, né, da eleição em 2002 e dos primeiros 2, 3 anos do governo, o Zé Dirceu era o cara que fazia o papel do Padilha e do Rui Costa juntos e conseguia fazer aquilo em outra conjuntura, tá? Não estou diminuindo o Padilha e o Rui Costa, não, porque as instituições não são as mesmas. Não, né? ali Mas o Lula tinha essa ajuda, né? Tinha um mega ministro, né? Hoje ele não tem mais. Né? Talvez seja o Haddad, mas o Haddad está na fazenda, né? Não é, como você falou, o Haddad não é um articulador político, né? Nem deveria ser, né? Mas tem essa grande diferença. Essa visão de Estado mais ampla aí, que o Zé Dirceu tinha, um pouco o Zé Genuíno. Então, quando vem o mensalão, eles atiram certeiramente aquelas pessoas que tinham. O Dirceu, a visão de Estado dele assim, era muito mais ampla, a visão das estruturas de poder muito mais ampla que o Lula. Né? Tanto quando vem o mensalão foi uma baita lição. Eu sempre brinco que Jesus chegou e falou: vou ajudar esse torneiro mecânico aqui, então vou dar um mensalão para ele aprender o que é golpe. Mas ele saiu tão bem com a crise posterior que achou que qualquer que fosse o golpe posterior, a intuição resolveria tudo. Né? Uma falta de noção total do PT, visão estratégica, né? Que se perde, tem toda razão. Eu acho, Nassif, lembrando, né, da década de 2003 a 2010, era um clima econômico tão favorável ao Brasil que parecia que tudo andaria sozinho. Mas, na verdade, viu, Sérgio? Sabe que 2008, no começo de 2008, o Brasil caminhava para quebrar por conta do câmbio. Sim. Quando vem a crise, o Lula rompe com aqueles dogmas de mercado, porque não tinha jeito. Quando a crise vem, está pegando fogo, você tem que sair apagando. E é ali que ele cresce. Para mim, o Lula de 2008, 2010 é um outro Lula que nasce com a crise aí, ganha uma dimensão internacional,
que ele não tinha antes. Antes, o grande feito dele era as políticas sociais, que foram fantásticas e tudo, né? Mas era um cara subordinado ao mercado, subordinado à militar, subordinado à mídia. Então, ele tentava, naqueles pequenos espaços aí, tentar avançar, com o Dirceu tentando empurrar também. Mas não é fácil falar, porque para sobreviver no país e conseguir fazer as mudanças que faz, nós estamos falando de um gigante aí que a gente queria que fosse um pouquinho maior, mas é muito grande também. Bom, Pois é. Tiago. Bom, não, só queria adicionar uma coisa, né, que essa discussão lembra, que é o fato de que o PT, como partido político, como organização partidária, naquela época era bem mais forte, mais coeso do que hoje também, né? Você mencionou o Dirceu Genuíno, né, enfim, com todos os defeitos que eles têm ou tinham, eles eram construtores de um partido forte. É isso. E isso, o Padilha, o Rui Costa, os outros ministros, por melhor que seja, tá? Não é uma crítica, né? Mas isso eles não são, né? A trajetória deles não é essa. Então, assim, acho que a gente tem que pensar no Lula 3 realmente como uma coisa nova, sem comparar demais aos primeiros 2 mandatos dele, porque quase tudo mudou, né? Fora ele próprio. É isso. Tá bom, Sérgio. Obrigado por sua participação. Dá um abraço Obrigado, aos amigos grande aí. abraço. E todos vamos sextar também, que cada semana nesse país aqui o que tem de quebra-pedra aqui é demais aí, viu? Um abração aí. Tchau, abraço, Nasci.